A gente vive com pressa, acorda com o celular na mão, vive estressado, anda para um lado, anda para o outro, vive tomando café e o nosso corpo acaba respondendo por isso. E um dos órgãos que mais nos chama atenção se chama coração. E é por isso que eu trouxe o Dr. Marcelo Malta para a gente conversar sobre coração acelerado. Será que esse coração acelerado realmente é por ansiedade ou porque está acontecendo alguma coisa nesse coração que precisa ser avaliado? Dr. Marcelo Malta, seja muito bem-vindo. Quero que você conte um pouquinho da sua trajetória, o porquê que você escolheu esse órgão, né, tão magnífico chamado coração para atuar na medicina. Muito obrigado pelo convite. A minha trajetória, o colégio, eu fiz o colégio marista, terminei no colégio marista e depois fiz o vestibular, passei na Universidade Federal de Alagoas, onde eu fiz a faculdade. Ao término da faculdade, da universidade, eu servi o serviço militar no Exército Brasileiro, passei um ano. E naquela época eu já tinha passado nas provas de residência de clínica médica lá no SUS São Paulo. Foi então quando eu fui fazer a residência de clínica médica em São Paulo. Posteriormente, fiz a residência em cardiologia no Hospital do Coração de São Paulo. E aí, não satisfeito, na verdade, muito satisfeito, decidi fazer a subespecialidade em arritmia e marca-passo no Instituto Dante Bazanese de Cardiologia, onde passei mais 2 anos. Então, ao todo foi em torno de 7 anos em São Paulo, onde já estava bem estabelecido, mas resolvi voltar para minha terra natal. E o que foi que te levou a escolher a cardiologia? Essa paixão aí pelo coração? Interessante, porque eu nunca tive dúvida, Entrou na faculdade? Eu já entrei na faculdade, gostava muito de todas as áreas, mas eu tinha uma paixão especial pela fisiologia. A disciplina de fisiologia, da qual inclusive fui monitor, com o professor Dr. Luiz. E essa fisiologia, qual órgão hoje você tem uma fisiologia tão complexa, tão bonita, tão fácil, vamos dizer assim, uma mágica, tão fascinante de você estudar. Então, o coração, ele tem o seu ciclo cardíaco, é uma coisa fascinante, a estimulação elétrica do coração, é uma coisa que realmente é apaixonante, e tanto a forma normal de funcionar, como também você estudar as alterações, seja elas cardíacas ou elétricas do coração. Então sempre foi uma paixão, nunca pensei em outra especialidade, embora respeito todos os colegas, mas eu acho que a cardiologia realmente ela me completa. Você chegou a atuar na UTI por um tempo, não foi? Sim. Eu quando fiz clínica médica, já no 2º ano de clínica médica, eu já comecei a trabalhar em UTI. Trabalhei em UTI, eu acho que mais de 14 anos, fui coordenador de UTI, eu acho que uns 10, 12 anos, lá na Uncisal, quando voltei, de São Paulo. Mas em São Paulo também, seja no interior de São Paulo, quando fiz clínica médica, ou na capital, também trabalhei em UTI. Eu fui concursado do Hospital Brigadeiro, lá em São Paulo, e também trabalhei na UTI lá do Nono Andar, lá do Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Uma grande trajetória, Parabéns. Vamos começar aqui com o nosso primeiro bloco. Doutor, meu coração está estranho. O paciente, ele chama isso de palpitação. Muitas vezes ele chega ali, na clínica, no consultório, dizendo: doutora, meu coração tá quase saindo pela boca. E eu não sei o que é que tá acontecendo, eu ando um pouco ansioso, Já fui na urgência, já fui na emergência, o médico lá disse que era ansiedade, mas não chegou a fazer um eletro, não chegou a fazer nenhum exame, e eu quero tirar essa dúvida. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Será que toda palpitação realmente é ansiedade? O que é que você pode falar sobre isso? Então, a palpitação, ela é um sintoma que pode incluir várias coisas, inclusive a ansiedade. A ansiedade, ela promove uma descarga adrenérgica e essa descarga adrenérgica aumenta a frequência do coração. E durante esse aumento da frequência do coração, que pode ser progressivo, ou seja, quanto maior a ansiedade, maior a frequência do coração. Esse aumento da frequência do coração pode levar a esse sintoma de palpitação. Como também essas palpitações, elas podem ter origens de arritmias. Essas arritmias, elas podem ser esporádicas e não necessariamente
toda palpitação é ansiedade, porque às vezes o paciente tem um eletrocardiograma normal, né? Quando chega num hospital, chega numa emergência, faz um eletrocardiograma normal, fica no monitor, não tem nenhuma arritmia, e aí sai com rótulo de ansiedade. Mas às vezes essas arritmias, elas acontecem de forma esporádica. E não necessariamente dá para excluir a ausência de arritmias simplesmente pelo fato de, naquele momento, você não encontrar a arritmia. E aí existem métodos que você pode utilizar, né, como, por exemplo, o Holter de 24 horas, o Looper, que seria uma gravação do ritmo do coração por até 9 dias. Então, existem outros métodos que você pode utilizar para poder investigar essas palpitações. Perfeito. Então vamos começar do básico, né? O que é arritmia? A gente ouve muito os médicos falando, né? Todo mundo falando, e o paciente acredita que a arritmia é só quando o coração acelera. Será que é isso mesmo que acontece? Então, para a gente entender o que é arritmia, a gente precisa entender que o coração é um músculo, e para esse músculo se contrair, ele precisa de um estímulo elétrico. E o coração tem uma estrutura dentro dele, que é o nódulo sinoatrial, que ele tem a capacidade de gerar energia. Então ele gera o seu estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico, ele percorre a parte de cima do coração, que a gente chama de átrio, e depois vai para a parte de baixo, que se chama ventrículo. Esse é o estímulo elétrico do coração. Então ele se contrai mediante a geração de estímulo e a transmissão desses estímulos elétricos. O que acontece nas arritmias, né? As arritmias, elas podem ser um aumento de frequência cardíaca, que a gente chama de taquicardia, acima de 100 batimentos por minuto em repouso, sem um fator desencadeante, ou quando o coração bate abaixo de 60 batimentos por minuto, sem nenhum fator que possa estar desencadeando essa diminuição da frequência cardíaca, ou quando o coração perde a sua regularidade. O que seria essa regularidade? Regularidade porque o coração ele bate de forma ritmada, né? Mediante essa geração do estímulo elétrico que eu falei anteriormente. Então, quando existe uma perda dessa regularidade do coração, também é arritmia. E não necessariamente essa frequência durante essa irregularidade está acima de 100 ou abaixo de 60. A pessoa pode ter a frequência cardíaca normal e ter essa irregularidade. Entendi. Então, no caso, uma pessoa que está em repouso e tem uma frequência cardíaca de 90, chama atenção? Não, porque ela está dentro da sua normalidade. Então isso não teria necessidade de aprofundar uma investigação? Não necessariamente. A não ser que assim mantivesse vamos dizer, no paciente idoso, né, existe uma tendência a ter uma diminuição da frequência cardíaca. Então, um paciente idoso com 85 anos que mantém uma frequência cardíaca média de 90, 95, você pode pensar em algumas alterações, como, por exemplo, coisas até que não são cardíacas, como, por exemplo, o hipertiroidismo, que pode levar a um aumento de frequência cardíaca. Porque a frequência dele já seria baixa para ele. Exatamente. Né, a frequência para ele, dentro de uma realidade, já seria mais baixa. Mas isso é o que acontece na grande parte da população. Não necessariamente um idoso que tem 85 anos com 90 de frequência tem doença, mas chama atenção por não ser o que acontece na maioria dos pacientes. Perfeito. E no caso, quando o paciente fala assim, o meu coração realmente falhou, né? E a gente sabe que existem aí extrasístole, né? Várias. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, o que é extrasístole? Bom, primeiro o termo sístole. Sístole, ele vem de contração do coração. Né? Então, na fase de contração do coração. É o tum. Né? É o tum. Existem as sístoles, que seria a contração da parte de cima, que seria a contração atrial, e a sístole da parte de baixo do coração, que seria a contração ventricular. A extrasístole, então, ela pode ser um batimento, ou seja, uma contração a mais, extra, que na verdade ela acontece de forma antecipada. Então o coração ele vai batendo de forma ritmada, tum, 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 e quando você tem uma extrasístole ele faz tum, 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 e geralmente ele é seguido de uma pausa compensatória. É nesse momento que o paciente geralmente sente uma batida mais forte. Isso é preocupante? É normal para a população ter extrasístoles. Todo mundo tem um pouco, né? Quantas extrasístoles a gente tem ao longo de 24 horas, mais ou menos? Então, a gente considera esporádicas essas extrasístoles quando elas são abaixo de 200, né? Então, lembrando que nossa frequência cardíaca, se a gente for contar de 60 batimentos por minuto em 24 horas, né? Então, você vai ver a quantidade de batimentos que nós temos por dia. Então, estimamos que em torno de 100 mil batimentos por dia.
Se você ter 50, 2, 10, 100 extracístoles, é um número número pequeno, né? Ele é muito baixo em relação à quantidade de batimentos que acontecem nas 24 horas. Agora, quando essa carga, que a gente chama de carga de arritmia, ela é moderada ou severa, aí já começa a haver uma preocupação. Quando ela ultrapassa, por exemplo, 10%, 20% da quantidade de batimentos, isso pode gerar o que a gente chama de taquicardiomiopatia, que seriam complicações do coração. Então, as extrasístoles em si, elas são benignas na sua grande maioria da população e é normal as pessoas terem. E muitas pessoas vão ter essas extrasístoles sem ter sintomas e outras são sintomáticas. Isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa sintomática chegue lá e tenha algo grave, né? Porque muitas vezes pode acontecer até o contrário, né? Ter algo grave ali e a pessoa não está sentindo nada. Por isso que é tão importante até fazer os exames cardiológicos periódicos. Exatamente. Né? Eu estava comentando que eu tenho pacientes que têm 10, 20 extracístoles e são bastante sintomáticos, embora seja uma coisa benigna. E eu tenho pacientes que têm 20 mil extracístoles e não sentem absolutamente nada. Então, o fato de não sentir nada, que vem aquela velha retórica, eu não sinto nada, não tenho nada, nem sempre é uma verdade. Às vezes você não sente nada, mas tem muita coisa. Vamos entrar agora no segundo bloco. Meu coração foi para 120. Isso é arritmia? Então, taquicardia não é sinônimo de taquiarritmia, né? São coisas diferentes. Pode explicar? Exatamente. Existem momentos, né, que a gente chama de fisiológicos. O que seriam fisiológicos? Seriam coisas normais. Por exemplo, se você está ansioso, né, existe uma descarga adrenérgica e essa descarga adrenérgica vai aumentar a sua frequência cardíaca, mesmo estando em repouso. Então, isso é normal. Se você tiver com febre, vai aumentar a frequência cardíaca. Isso é normal. Isso não quer dizer que você tem uma doença. Agora, que é o que a gente chama de taquicardia. Que é o que chama de taquicardia, que seria esse aumento da frequência cardíaca em repouso acima de 100 batimentos por minuto. Agora, quando você tem uma frequência de 120, 130, 110 batimentos, né, sem uma causa, né, aparente que promova esse aumento da frequência cardíaca, aí já é um sintoma de preocupação e isso pode ser um sinal de que a pessoa tenha arritmia. Qual seria a diferença de uma taquicardia sinusal para uma taquiarritmia? Basicamente... A taquicardia sinusal, ela é um ataque à arritmia, desde que ela seja... vamos dizer assim, patológica. Patológica seria causada por uma doença. Né? Vamos dizer, um ataque cardíaco sinusal, ela pode ser por uma febre ou por uma ansiedade. Mas um ataque cardíaco sinusal, ela também pode ser por alterações no coração que deixa esse coração batendo numa frequência persistentemente alta sem ter uma causa que justifique. Né? E as outras taquiarritmias são taquicardias, seja da parte de cima do coração, que são atriais, ou da parte de baixo, que são as ventriculares, que são arritmias que podem ser ou não graves. Né? Essas seriam outras taquiarritmias. Então vamos lá, enumerar quais seriam as condições benignas, vamos dizer assim, né, que pode acelerar o nosso coração e não necessariamente tá dizendo que tem alguma coisa ali, né? Tá dizendo que tem alguma coisa ali. Então febre, o exercício físico, a desidratação, muita gente esquece disso, né? Então fala um pouquinho dessas condições enumerando. Vamos lá. Então, a febre, como já foi falado, né, é uma condição em que existe um aumento da frequência cardíaca e é fisiológica, ou seja, é normal. Após uma atividade física, também realmente é normal. Se você, por exemplo, ingerir um café, por exemplo, algumas bebidas que têm uma tendência, né, e dependendo muito da sensibilidade, a aumentar a frequência cardíaca, aquele aumento da frequência cardíaca ela também é secundária e não necessariamente é uma condição anormal. Né? A ansiedade, o estresse, a desidratação, né, até mesmo a fome, né? Então, porque tudo isso vai promover um estado adrenérgico, né, e consequentemente aumenta a frequência cardíaca. Existe uma frequência cardíaca que você olha e diz, epa, peraí, isso daí tá me chamando a atenção, eu preciso parar e analisar mais. Então a gente tem que pensar o seguinte, quando que essas arritmias, sejam elas de frequência baixa ou sejam elas de frequência alta, quando é que elas me preocupam como médico e devem preocupar as pessoas? Quando essas arritmias elas estão associadas a sintomas. Esse é o primeiro ponto. Sintomas, que sintomas? Uma tontura. Estou com uma palpitação, estou com uma frequência alta, isso aconteceu de forma súbita,
sem uma causa que justifique, ou seja, eu estava deitado, de repente, do nada, minha frequência saiu de 70, foi para 160, eu estou sentindo palpitação, eu estou sentindo tontura, eu tive um quase desmaio, ou mesmo desmaio, aquele aumento da frequência cardíaca, ele veio junto com uma sensação de dor no peito, ou de cansaço associado, e isso são sintomas que realmente preocupam para o diagnóstico de arritmia, e pode ser uma emergência cardiológica. Nessas circunstâncias, realmente há uma necessidade de procurar o atendimento médico o mais breve possível. Certo. E qual seria a sua orientação com relação a esse paciente que vem sentindo, né, o coração vem acelerando, mas ele ainda não fez nada, não procurou o cardiologista, não fez os exames, acha que é ansioso e o coração está acelerando por causa disso? Qual é a sua orientação para um paciente como esse? Olha, eu acho que o mais importante é você conhecer o paciente, né? Numa boa conversa com o paciente, você vai entender se os sintomas dele estão mais associados, por exemplo, à ansiedade, ou se você está mais puxando para uma arritmia. Quando aquele aumento de frequência cardíaca, por exemplo, que é muito comum, ela acontece de forma progressiva, acompanhada de ansiedade, e depois quando o paciente vai respirando e melhora daquela ansiedade, e essa frequência vai diminuindo progressivamente, esse é um dado que chama mais atenção para a ansiedade. Mas quando essa alteração da frequência cardíaca, ela acontece de forma súbita e cessa, ou seja, para também de forma súbita, isso aí puxa também mais para arritmia. Isso é importante porque às vezes o paciente tem uma ansiedade e por longos anos ele procura o atendimento médico e por ser ansioso sempre vai na emergência e diz, isso aí é ansiedade, isso aí é ansiedade. Né? E com muita persistência, às vezes ele vai para um outro colega que consegue escutar, né, o paciente de forma mais cautelosa, né, com mais cuidado, e evidencia que na história dele tem coisas que podem puxar realmente para a arritmia. Embora ele esteja ansiedade, aquela ansiedade inclusive pode ser o gatilho da arritmia. Sim. E na hora que ele chega no hospital, na hora que ele chega no atendimento, não tem nada, porque a arritmia foi revertida. Mas com esse cuidado na atenção médica, seja ela de quem for, né, com auxílio de exames complementares que podem ajudar nesse diagnóstico, consequentemente fica mais fácil você fazer essa diferença entre ansiedade e realmente uma doença cardíaca. Agora vamos começar aqui. O paciente chegou no consultório do Dr. Marcelo com arritmia, não é ansioso, deitado, a frequência está lá, 130. Persiste um pouquinho, depois volta para o normal. Como é que você faz a avaliação desse paciente? Quais são os exames prioritários, né, a serem solicitados para um paciente como esse? Como investigar? Então, se o paciente tem uma história clínica que é sugestiva de arritmia, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o paciente fala isso e as pessoas medicam, né? E aí quando você vai investigar você não vê nada, porque ele já foi tratado. Então na verdade, né, se você não vê sinal de urgência ou emergência, o ideal então é você, uma vez que tem a desconfiança de que aqueles sintomas são por arritmias, pedir exames complementares como o eletrocardiograma, como o Holter de 24 horas, que são exames mais básicos para o diagnóstico realmente da arritmia. Se você, através desses exames, não conseguiu diagnosticar, aí existe outros exames que podem ser utilizados, como o Looper, né, de 9 dias, ou até mesmo o Looper implantável. Né? Eu gosto muito de contar a história de uma paciente que foi um grande desafio, né, em termos de diagnóstico, porque ela tinha desmaios frequentes, e ela fazia Holter, não tinha nada, pediu outro Holter, ela não tinha nada, o eletrocardiograma não tinha nada, o Holter de 24 horas era, como eu falei, era totalmente inocente. Eu pedi um Looper, que foi uma gravação durante, o Looper é como se um Holter, né? Só que ele grava até 9 dias, né? Dependendo de como você pede esse exame. E esse Looper também não deu nada, só que ela continuou tendo desmaios. E eu pedi para ela um Looper implantável, que é um sistema de monitorização, ele é tipo do tamanho de um pendrive, né, da qual a gente implanta embaixo da pele. E ele fica até 3 anos no paciente. Então, me possibilitou que, se ela tivesse mais algum evento de desmaio, eu pudesse identificar o que poderia realmente ter acontecido. E aí, com 45 dias, ela teve um novo desmaio e o dispositivo gravou. E através desse dispositivo, eu identifiquei que ela estava tendo
pequenas paradas cardíacas, né? O que a gente chama de assistolia, o coração parava e ela passava 15, 20 segundos sem o coração bater, era o momento então que ela desmaiava. Esse caso foi um caso emblemático porque foi um grande desafio diagnóstico, né? Eu implantei um marca-passo nela já há alguns anos e ela voltou à vida normal e graças a Deus ela está completamente restabelecida, tendo sua vida normal. Interessante. Com relação às situações de urgência que você citou no início, quais seriam? Então, o paciente, seja ele que tenha uma frequência cardíaca alta ou uma frequência cardíaca baixa, né? Nas frequências cardíacas altas, essa palpitação, esse aumento da frequência cardíaca, acompanhado de dor no peito, acompanhado de falta de ar, de tontura ou desmaio, são sintomas de urgência médica, né? E até prova em contrário, ele tem que buscar um atendimento médico de urgência. Nos casos de frequências cardíacas baixas, né, onde o paciente tem uma frequência cardíaca de 40 e começa a apresentar desmaios, começa a apresentar um cansaço importante, tontura importante, também vira uma urgência, né, ou emergência médica, dependendo do quadro, e também precisa buscar atendimento médico. Ou quando ocorre uma irregularidade súbita, acompanhada de palpitação, mesmo ele não tendo alteração de frequência cardíaca, também deve buscar o atendimento médico de urgência. Perfeito. Abrindo aqui o quarto bloco, bradicardia. E quando o coração bate devagar. A gente falou muito sobre coração acelerado, né? Frequência cardíaca mais acelerada ali, mas existe também aquele paciente que chega dizendo: doutor, tô sentindo meu coração batendo mais fraco. E aí? Explica um pouquinho o que é a bradicardia. Então, a bradicardia, ela é quando o coração bate em repouso abaixo de 60 batimentos por minuto. Ela passa a ser normal, fisiológica, por exemplo, num paciente idoso, né? Em atletas que têm o que a gente chama de vagotonia, ou seja, ele por ter um estímulo do esporte, né? Ele sofre adaptações tanto elétricas como de contratilidade do músculo cardíaco, e essas adaptações, elas acabam levando a uma diminuição da frequência cardíaca. Essa bradicardia, quando ela é assintomática, não tem necessidade, né, de tratamento, mas quando ela vem acompanhada de sintomas, aí sim. Então, no caso, 2 pacientes idosos, né? Eu tenho 2 pacientes com 70 anos, com frequência cardíaca de 45. Um não sente nada. Já o outro tem tontura, passa mal, quando levanta, né, fica tonto. O que é que chama atenção nessas 2 situações? Qual é o paciente que precisa ser tratado? Qual é o paciente que a gente vai só avaliar e acompanhar? Talvez os 2. Eu vou explicar por quê. Às vezes o paciente, o idoso, ele tem muita resistência a reconhecer os sintomas. Eles têm, pela própria idade, limitações físicas. Então, aquele paciente, o que você sente? Eu não sinto nada. Mas por quê? Porque ele acorda, toma café, vai para a sala, fica assistindo televisão. Mas não faz uma caminhada, não dança, não faz academia, não faz nenhum esporte. Então, às vezes, aquele paciente que tem lá, que diz que não sente nada, são pacientes sintomáticos. Às vezes, quando você puxa na conversa e você diz assim, olha, realmente você não sente nada? Se você caminhar, por exemplo, até a praia, se você caminhar aí 1 quilômetro na praia, você tem cansaço? Né? Se você for subir uma escada, você cansa? Antes, você fazia alguma coisa, por exemplo, você dançava e hoje você deixou de fazer isso, por quê? Né? O que foi que aconteceu que levou você até essas restrições? Então, às vezes, o paciente ele tem essas limitações físicas que vão surgindo de acordo com as limitações também da frequência cardíaca, ele vai se limitando aos esforços. Então, às vezes, ele diz que não tem nada, mas é porque ele não reconhece que hoje ele está limitado. Conheço um paciente assim, que inclusive é seu paciente. Eu teimoso, né? Que não reconhece, não reconhecia, né, os sintomas. Que inclusive usa marca-passo hoje, né? É verdade. E que é isso que a gente vai conversar agora. O marca-passo é uma das estratégias que a gente utiliza para esse tipo de paciente que tem um batimento cardíaco mais baixinho, né? Então, por quê? Qual é a atuação do marca-passo num paciente como esse? Como é que ele intervém? Como é que isso é implantado ali no peito do paciente? Me fala um pouquinho sobre esse marca-passo. Então, quando existem, como eu já falei anteriormente, existe o sistema elétrico do coração, né? Quando existe uma falha
falha desse sistema elétrico, ou seja, quando ele deixa de haver a transmissão, ou quando ele deixa de gerar, por exemplo, esse nó sinusal, que é o gerador dos estímulos elétricos. Quando esse nó sinusal, por exemplo, está doente, ele começa a diminuir a frequência cardíaca, porque pode ser até por envelhecimento, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, o nó sinusal ele também vai envelhecendo. As pessoas têm que entender que o envelhecimento ele não acontece somente no cabelo branco, na pele, ele vai acontecendo também por dentro. Os órgãos vão envelhecendo, né? E o sistema elétrico do coração, ele também sofre do envelhecimento. Então, pode haver uma diminuição progressiva dessa frequência cardíaca por envelhecimento dessa estrutura do coração. E aí, o que acontece? O coração vai batendo cada vez mais devagar. E aí, você não tem um remédio que vai fazer com que ele vá aumentar. A única forma de você passar a aumentar essa frequência cardíaca é com o marca-passo. O marca-passo, ele é um dispositivo que ele é implantado no peito, seja do lado direito ou do lado esquerdo, e ele tem fios, né, que são os que a gente chama de eletrodos. Esses eletrodos, através de uma veia, né, essa veia que ela tá nessa região aqui embaixo da clavícula, essa veia, no final dela, seja do lado direito ou do lado esquerdo, no final dela ela vai chegar ao coração. Então a gente utiliza o acesso através dessas veias para chegar ao coração. E aí no coração, a gente coloca esse fiozinho, que é o eletrodo, tanto na parte de cima, como também pode colocar na parte de baixo. E aí, esses fiozinhos, que são os eletrodos, que estão fixados no coração, eles vão perceber se o ritmo está fraco, se os batimentos estão baixos. E quando eles reconhecem que o batimento está baixo, como é que ele vai reconhecer? Ele vai pegar esse estímulo elétrico que está no coração e o dispositivo do marca-passo que está nessa região ou nessa, ele vai perceber que o batimento do coração está fraco e, consequentemente, ele gera o estímulo elétrico. Então, aquele estímulo elétrico que inicialmente era originado pelo coração, passa a ser, então, originado pelo dispositivo eletrônico, né, que passa a ser o responsável pelo estímulo elétrico do coração. Então, o sistema elétrico do coração passa a ser, então, reestabelecido. Seja por falha na origem dos batimentos elétricos, seja por transmissão dos batimentos elétricos. Uma vez que os estímulos elétricos são originados, eles precisam ser transmitidos para a parte de baixo do coração. E aí, se houver um bloqueio dessa passagem do estímulo elétrico, consequentemente, o coração vai bater fraco ou mesmo até parar. E aí, com esses fios que estão presos ao coração, que são os eletrodos, você restabelece o sistema elétrico e, consequentemente, o paciente volta a ter uma vida normal. Existe um estigma muito grande do paciente portador de marca-passo, e você conhece bem que ele passa a ter uma vida completamente dentro da normalidade. Então, ele se restabelece a sua vida ativa, né, e não é nenhum sinal de gravidade cardíaca. Pelo contrário, né, o paciente volta a ter uma garantia de estímulo elétrico. E essa doença do sistema elétrico era fácil de tratar. Uma vez que você coloca o marca-passo e ele está funcionando bem, você não vai precisar tomar um remédio para o marca-passo, diferente das outras doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, que você precisa tomar medicação. Essa medicação não existe para essa parte do sistema elétrico. Se o aparelho estiver bem programado, a vida é completamente normal. E essa programação você faz no seu computadorzinho ali, né? Como é que funciona, né? Isso? Lá na clínica, lá na CardioPrime, a gente tem os dispositivos que são os programadores de marca-passo. Cada marca-passo existem várias empresas, né? Nenhuma empresa é nacional. Todos são 3 americanas e uma alemã. Essas empresas, cada dispositivo desse tem um programador específico, né? Então, a gente com o dispositivo desse programador, a gente entra em comunicação com o marca-passo e aí consegue avaliar todos os parâmetros de integridade do sistema, assim como também ele tem a capacidade de gravar todo tipo de arritmia que possa ter acontecido durante esse período. Então, você sabe se o paciente está mais ansioso, se ele está mais tranquilo, né? Como é que esse coração vem. A gente sabe até se o paciente está fazendo exercício ou não, porque ele tem essas informações, ele tem a capacidade de saber se o paciente está ativo ou se o paciente não está ativo, né? E isso frequentemente no consultório, eu converso com os pacientes e digo, olha, o marca-passo aqui ele entregou que você não está fazendo atividade física, né? Ele também traz informações importantíssimas, como por exemplo, a presença ou não de arritmias, porque enquanto ele está em funcionamento, ele grava arritmias, ele traz informações se o paciente tem sinais de congestão do pulmão, porque ele
tem a capacidade de reconhecer se existe um anteparo no tecido pulmonar, que a gente chama de parênquima pulmonar, e uma passagem, quando existe essa alteração dessa densidade do pulmão, é sinal de que o paciente ou possa ter uma infecção ou mesmo congestão pulmonar. Então ele traz uma série de informações que são importantes, né, não somente para o tratamento eletrônico, mas também para o tratamento medicamentoso desses pacientes. Perfeito. Só uma curiosidade, você tem noção de quantos marca-passos você já implantou até hoje? Uma média. Eu acho que uns 8 a 10 mil marca-passos. Só isso aí, né? Tem uns 8 ou 10 mil corações aí batendo por sua causa, né? Vamos lá, Marcelo. Vamos numa situação aqui hipotética. Uma pessoa começou a sentir uma palpitação no coração. Tô sentindo mal-estar, pum, desmaiou. Eu que estou do lado dela, não sou médica, não sou da área da saúde. O que eu devo fazer? Bom, a primeira coisa que qualquer pessoa, né, deveria, na verdade, ter um treinamento de suporte básico de vida, que essa é uma luta, né, que a gente... Desde a escola, na realidade, né? Na verdade, deveria ser ensinado nas escolas, exatamente, né? Coisa que nos Estados Unidos faz parte da grade curricular deles. Isso. Né? Então, assim, a minha filha terminou o high school lá nos Estados Unidos e lá eles têm que passar pelo suporte básico de vida, que eles chamam de BLS, né? Então, assim, eu achei isso espetacular. Eu acho que isso deveria ser feito no Brasil, né? Deveria fazer parte da grade curricular, porque uma vez a SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, ela fez uma simulação muito interessante, foi de uma urgência no aeroporto Antônio Carlos Magalhães, lá em Salvador. Né? Ele contratou um ator e esse ator simulava um mal súbito no saguão do aeroporto. Né? E o objetivo disso era saber como é que as pessoas iam reagir, né, frente a uma situação de mal súbito. Né? E foi, assim, extremamente triste, né, de ver que a grande maioria das pessoas não sabiam. Primeiro, grande parte nem olhava para o paciente que estava em suposto mal súbito. Os que chegavam próximo queriam puxar a língua, botar sal embaixo da língua. Né? Quer massagear, passar a mão no peito, alisa o peito. Mas o atendimento, né, básico realmente, de suporte básico de vida, só foi feito por uma pessoa, e mesmo assim de forma não adequada. Então mostra o quanto nós estamos despreparados para essas situações. Isso. Então, numa situação de mal súbito, deve-se deitar o paciente e verificar se o paciente tem pulso. Essa é a primeira coisa, porque aquele mal súbito... Mas eu não sei medir o pulso. Né? Essa situação de medir o pulso é para você identificar se o paciente tem parada cardíaca, você não tá. Se você não sabe identificar o pulso, né, principalmente por central, né, você vai chamar o paciente para ver se ele acorda. Obviamente, se o paciente estiver acordado, né, é porque ele está tendo batimento cardíaco. Isso. Né? E virar o rosto, né, no tórax do paciente e verificar se ele também está respirando. Isso significa avaliar sinais vitais de vida. Isso. Né, que deveria ser o básico, né? Então, se o paciente acorda, chama o paciente. Se ele acorda, obviamente que ele não está parado. Né? Se ele não acorda, né, possivelmente ele pode estar sem pulso e em parada cardíaca, né? E aí o ideal fosse realmente verificar se ele tem pulso, né? Nesses casos, a gente já iniciaria, né? Caso o paciente estivesse em parada, vi lá, o paciente não tem pulso, não está respirando. Eu preciso iniciar a massagem cardíaca, né? Exatamente. Que é o que a gente chama de suporte básico de vida. Exatamente. Mas eu não sei fazer. Você vai procurar um vídeo no YouTube, vai treinar com seu filho, com a sua esposa, porque todo mundo precisa saber o básico, que é uma massagem cardíaca, né? Porque qualquer pessoa, o seu avô, você pode estar almoçando com o seu avô dentro de casa e ele parar na sua frente e você não conseguir salvar a vida dele porque você não sabe fazer uma massagem cardíaca, né? O próprio bombeiro, às vezes eu vejo... no Instagram, em vários vídeos aí no YouTube, mostrando... Eu fiz um podcast aqui com o Coronel Buriti, ele trouxe um boneco, um modelo, a gente ensinou tanto na massagem, tá, quanto para desengasgo. A gente fez toda a manobra aqui, tudo, e eu acho que isso deveria ser muito mais divulgado, né, tanto nas escolas como para as pessoas comuns mesmo, né, não precisa ser da área da saúde. A Sociedade Alagoana de Cardiologia fez, né, ao longo de muito tempo, né, treinamentos
né, também de reanimação básica de vida, que eu acho que isso realmente é importante. Os bombeiros trabalham muito bem também nisso, né? As ligas de cardiologia, né, devem ser faladas, né, porque as ligas nas faculdades, elas são importantes, disseminadores do conhecimento, né, porque elas atingem áreas e locais que muitas vezes a gente, como profissional que está no dia a dia no trabalho, não consegue divulgar essas informações, né? Obviamente que o ideal é que fosse uma coisa institucional, mas não sendo institucional, né, existe uma grande quantidade de pessoas que podem difundir esse conhecimento, não somente a massagem cardíaca, mas também manobras de desengasgos, né, afogamentos. Então isso não é coisa para o médico, não é coisa para o enfermeiro, não é coisa para o pessoal da saúde, não é coisa para o banheiro, o bombeiro. Isso é uma coisa para todo mundo saber, né? Porque a gente nunca sabe quando isso vai acontecer e com quem. Isso pode ser subitamente acontecer dentro da sua casa, com o seu filho, com sua mãe, então, e você vai precisar saber o que fazer nesse momento. Então é importante que as pessoas busquem também o conhecimento, né? Já, se ele não chegar até você, mas busquem também o conhecimento, né? E as sociedades civis, né, reivindicalizem, né, também para que esses treinamentos atinjam principalmente as escolas, porque acho que as escolas elas são pontos assim fundamentais, porque os alunos acabam difundindo para as suas famílias, né? Então isso é muito importante. Uma das coisas que essa semana, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que não é da área da saúde sobre o desfibrilador, né, o DEA. E aí a gente, não, vamos comprar tal aparelho e tal. Não, mas eu não sei usar. Eu disse, ninguém sabe. Não é para o profissional. O DEA não foi feito para o profissional usar. Ele foi feito justamente para pessoas leigas, por isso que é semi-automático, né? Automático ali. Então ele vai dar todo o comando. Só que as pessoas nem sabem que existe esse aparelho e como ele funciona. Que inclusive eu vou colocar nesse vídeo aqui, né? O aparelhinho. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que esse aparelho funciona, quando é que a gente precisa chamar, né, por ajuda ali, quando é que a gente vai usar, o porquê que ele é tão importante nesses mal súbitos fora do hospital, né? Explica um pouquinho sobre isso. Então, a grande maioria das paradas cardíacas, né, 70% das paradas cardíacas, elas acontecem por arritmia ventricular. Essas arritmias ventriculares, elas levam, então, a essa parada cardíaca, né, e a forma de reverter essas taquicardias ventriculares, essas taquiarritmias ventriculares, ela é através do choque, né? Se você analisar que a cada minuto você perde 10% da capacidade de reverter o quadro, então significa que em 10 minutos o paciente morreu. Isso. Certo? A partir de 7, 8 minutos, o cérebro também, né? A hipoperfusão cerebral, ou seja, a diminuição de sangue para o cérebro também, ela diminui progressivamente. E a sequela neurológica, ela passa a ser provavelmente permanente. Isso. Então, isso é importante para que a população entenda porque a gente precisa. Tempo é vida, né? Tempo é vida, né? Se você não massageia, entendeu? O paciente, né? Ele vai perder a circulação cerebral. Então, não adianta chamar a ambulância, não adianta chamar o SAMU, seja lá onde for, ele vai demorar 20 minutos, depois de 10 já era. Isso. Então, as pessoas precisam entender que não é o SAMU que vai resolver, que não é o bombeiro que vai resolver, isso, você vai é lá o médico, não é o médico, mas qualquer pessoa vai fazer as manobras de reanimação e permitir com que os órgãos continuem tendo circulação através da massagem cardíaca e, preferencialmente, tentar reverter essa arritmia, porque quanto mais o tempo passa, menor a chance de reverter essas arritmias. E a reversão dessas arritmias, elas acontecem pelo choque com esse aparelho. Esses desfibriladores, eles são autoexplicáveis, inclusive ele tem som. Então ele tem uma figura da qual você coloca uma pá, né, no peito, de um lado e do outro. Tem os adesivos, né, que a gente coloca. São pás com os adesivos, que ele mostra a localização. Uma pá fica aqui e a outra fica aqui. Então pra funcionar, obviamente que você tem que tirar a roupa do paciente, né? Já vem o desenhozinho de onde você coloca. E aí você coloca essa pá adesivada no paciente e nesse momento você se afasta. Por quê? Porque liga obviamente, né? Bota as pás, liga o aparelho vai checar o ritmo. Então, uma vez que você ligar o aparelho, ele vai pedir, coloque as pás. Então, você coloca as pás na localização que tá lá o desenho, que é aqui e aqui. Em cima da pele, não em cima da roupa, tá? Então, quando uma vez que o aparelho tá ligado e as pás estão colocadas, ele vai colocar afaste-se do paciente. Nesse momento, o próprio aparelho, ele vai analisar o ritmo. É como se fosse um eletrocardiograma, né? Ele vai olhar o ritmo do coração. Ele vai olhar o ritmo do paciente, ele vai olhar o ritmo do coração. Se aquele ritmo do coração for um ataque à arritmia, né, ventricular, ele vai dizer, afaste-se do paciente, choque indicado. Então, ele vai
chocar o paciente, ele vai dar um choque no paciente, e nesse momento é óbvio que você não deve estar junto do paciente para não receber uma carga elétrica, né, junto com o paciente, né? Mas se ele olhar, né, se ele perceber, se ele analisar que aquele ritmo ele não é um ritmo chocável, ou seja, que ele não está indicado chocar o paciente, ele mesmo vai dizer choque não indicado, iniciar manobras de reanimação cardiorrespiratória. Então você continua massageando o paciente até que você possa avaliar, né, se o paciente, através do pulso, se depois de um tempo de massagem cardíaca ele voltou, né, ou a bater, né, o coração, né, ou chegar ajuda, ou chegar outras pessoas que possam, profissionais mais habilitados que possam agir de forma diferente, um pouco mais especializado do que você. Mas o básico é observar se o paciente está em parada cardíaca, avaliando se o paciente acorda ou não, respira, né? Então, senhor, né? O senhor tá bem? Se ele disser, eu tô bem, você sabe que ele tá acordado, o coração tá batendo, né? Mas se ele não responde, ou seja, se ele tá em desmaio, você deve colocar, né, a mão naquela região do pescoço, mais ou menos aqui no ângulo da mandíbula, descer um pouco, 2 centímetros para baixo, para avaliar se o paciente tem pulso, né? Principalmente esse pulso da região do pescoço, que são pulsos mais fortes, mais fáceis de serem identificados. Se você não identificou o pulso e você não percebe o movimento respiratório, significa que o paciente está em parada cardíaca. Nesse momento, você vai iniciar as manobras de reanimação cardiorrespiratória e, de forma importante, chame ajuda. Né? Chame ajuda pedindo para que alguém, se tiver no local que tenha desfibrilador, trazer o desfibrilador externo automático. Uma vez que chegou o desfibrilador externo automático, você para a massagem, coloca as pás, né, liga o aparelho, coloca as pás e espera ele analisar. Dessa maneira, né, existe uma grande chance assim, né, de você salvar a vida, né, dessas pessoas que tanto requerem assistência médica imediata. Com relação a esses casos mais críticos, você tem algum assim na sua trajetória que te chamou mais atenção? Que você lembra até hoje? Tem sim, tem tem vários, né? Mas um desses. Tem de jogador de futebol que teve uma morte súbita em campo, né? E que foi reanimado e que graças à reanimação rápida, né, ele teve a possibilidade de reverter o quadro e depois ele foi... Então ele parou... Ele teve uma parada cardíaca. Ficou quanto tempo, foi reanimado? Coisa de um minuto. Um minuto, foi iniciada uma manobra de reanimação cardiorrespiratória, ele voltou... Então fez as massagens. Nesse momento tinha uma ambulância, nessa ambulância tinha desfibrilador, foi dado 5 choques neles externos, né? Aí já não foi o DEA, porque eram profissionais de saúde, e esse paciente voltou e depois eu implantei um desfibrilador nele, e esse paciente então permaneceu sob monitorização. Desfibrilador, gente, é um tipo de marca-passo que tem a capacidade também de dar choque. Além de restabelecer o estímulo elétrico do coração, ele é um marca-passo especial que tem a capacidade de dar um choque no paciente como se fosse o choque externo. Ele é colocado em situações críticas de pacientes que têm alto risco de morte súbita por arritmia, então esse marca-passo especial é implantado porque ele tem a capacidade de reconhecer esse tipo de arritmia e reverter essa arritmia de forma muito rápida. Qual seria o perfil do paciente indicado para esse tipo de marca-passo? Pacientes, por exemplo, que tiveram morte súbita recuperada, né? Por exemplo, pacientes que chegaram no hospital ou chegaram em qualquer situação em morte súbita, foram reanimados, eles têm um risco de evoluir para um novo evento, né? Pacientes que têm cardiopatias genéticas, né, que levam a algumas arritmias graves e que têm alto risco, né, também de morte súbita, né, que a gente chama de cardiopatias genéticas, né? E pacientes que já infartaram, que têm arritmia ventricular grave, que têm um coração fraco, eles têm um risco muito grande de evoluir para morte súbita. E aí também está indicado nesses pacientes. Também. Com relação agora à taquicardia, a gente falou sobre a bradicardia, né, que é o coração mais fraco, com batimento mais fraco. Vamos falar um pouquinho sobre a taquicardia. A gente também falou sobre alguns fatores que podem acelerar esse batimento cardíaco. A própria anemia, né, e o hipertireoidismo, enfim. Mas a gente sabe que pré-treino, excesso de café, Red Bull, né, energético, tudo isso também pode trazer consequências sérias para o coração, quando usado, né,
de forma abusiva. Fala um pouquinho sobre isso. Se você tem alguns casos, conta algum caso específico seu, como foi que você atendeu esse paciente, como foi que você detectou que realmente ele estava exagerando na questão da cafeína, do pré-treino, né, dos energéticos. Então, a população tem uma coisa muito interessante de colocar nomes bonzinhos para coisas que são mais sérias, que né? são às vezes mais sérias. Então, por exemplo, o pré-treino. O que é o pré-treino? Isso, você está acelerando o seu coração. É um termo genérico para um monte de coisa que a gente não sabe o que o paciente está tomando. Isso. Por exemplo, a creatina é um pré-treino? O whey protein é um pré-treino? Esses aí não vão fazer mal. Agora, os estimulantes, porque as pessoas não falam, não, eu tomo um pré-treino. Não é pré-treino, você toma estimulante. Isso. Né? É que nem dizer o seguinte, eu tô repondo testosterona, eu tô fazendo a terapia de reposição hormonal. Não, você tá tomando testosterona, você tá tomando bomba, anabolizante. Entendeu? Então as pessoas têm a mania de querer minimizar determinadas substâncias. E que nem sempre estão indicadas para as pessoas, né? Como as reposições hormonais, aí eu não vou entrar nesse mérito agora. A gente vai fazer um podcast sobre isso. Pronto. Mas o que acontece? Os estimulantes, eles são substâncias adrenérgicas, certo? O que isso quer dizer? Que eles têm a capacidade de promover uma aceleração do coração, têm a capacidade de aumentar a força de contração do coração, né? E promover estímulos neurológicos, que a pessoa se sente bem, se sente estimulado, né? Por isso que eles são estimulantes, né? Não são pré-treinos, eles são estimulantes. Então, o que acontece? Nessas situações, o paciente realmente ele vai ter uma percepção de que pode fazer, e de que consegue fazer o exercício de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais intensidade. Né? Não quer dizer que ele não vai ter sintomas. Sim. A gente tem que entender isso, porque se disser isso, se disser que isso não acontece, também está errado. Né? A questão você pode fazer uso dessa substância, pode fazer uso com frequência e nessa dosagem exagerada. Porque necessariamente as pessoas, você não sabe se você tem predisposição ou não a arritmias. Como a gente falou aqui anteriormente, as arritmias podem ser sintomáticas ou assintomáticas. Você não sente nada, mas você não sente nada, mas você pode ter arritmia. Então, o uso desses estimulantes, eles podem ser gatilhos para essas arritmias. E é uma coisa interessante, a França é um dos lugares que mais tomam estimulantes no mundo, né? E eu vi uma pesquisa que foi muito interessante, que era a questão do uso da cafeína. Sim. Certo? Eles tomam na forma de comprimido para poder fazer atividade física e aí começam com a cafeína. Se eu não tomar cafeína, eu não consigo fazer academia logo cedo. Aí começa a tomar cafeína, beleza, vai dar aquela sensação, né, de bem-estar, de estímulo, etc. Aumenta a frequência cardíaca, pode ser gatilho para arritmia, mas ele vai usando. Só que quando chega a um determinado ponto, perde o efeito. Isso. Aí ele vai, não, a cafeína boa não é essa dessa marca não, a cafeína boa é da outra marca. Mas na verdade, não é a marca. É a dosagem da cafeína que aumentou. Porque esses estimulantes, né? Eles têm a característica farmacológica de causar tolerância. Isso. Então aquilo ali vai ser bom durante o tempo, mas a partir de um determinado momento você vai aumentar a dosagem para ter os mesmos estímulos. E aí quando você interrompe, né, você estava viciado naquela substância e naquela forma de agir. Consequentemente, você vai perder aquela vontade de fazer atividade física se você não tomar. Isso. E aí você vai para doses progressivas até que essas doses, mesmo você não tendo predisposição à arritmia, você pode vir a desenvolver. E aí nessas doses tóxicas é onde vem muito perigo de você desenvolver arritmias, obviamente, causadas por esses estimulantes, seja ele qual for. Então, mesmo uma pessoa não tendo predisposição, a arritmia, ela pode causar pelo uso abusivo da cafeína. Até porque ele vai, né? Naturalmente, ele vai aumentando a quantidade. Então, assim, eu sempre digo assim, vai dar esse estímulo? Vai. Mas você vai entrar dentro de uma situação... É uma droga, né? É uma droga. Você vai entrar dentro de uma situação de que você vai se tornar dependente daquilo. Né? E aí você não consegue fazer mais nada sem aquilo. Eu tenho pacientes que chegam pra mim assim, não, doutor, eu tomo 24 cafés no dia expressos. Gente, eu achava que eu tomava muito café, né? Que eu tomo 3, vamos supor, 2, 3, né? Pela manhã, até porque eu sou muito sensível a café.
pra questão do sono. Então, se eu tomar café à tarde, eu não durmo bem. Então, de manhã cedo, eu tomo os 2 cafezinhos, expresso que eu gosto. E eu achava que eu já exagerava muito. Quando eu comecei a atender os pacientes que me chegavam e diziam, não, doutora, eu tomo 26, 24, 14, 16. Eu digo, meu Deus do céu. Peraí, querido, vem aqui. E a frequência lá em cima. Frequência cardíaca lá em cima. Pessoa extremamente acelerada. E extremamente dependente, como você disse. Não, se eu não tomar, eu não produzo. Então, é aquele negócio. Não dorme bem, porque o sono começa quando a gente acorda, né? Uma pessoa que já tem essa sensibilidade, tomando mais de 10 cafés no dia, ela não vai dormir bem, né? Então, tem dificuldade para dormir, acorda ruim no outro dia, né? Cansado, e precisa de mais café para aguentar ali o rojão do dia. Você pensa isso numa máquina, né? Vamos dizer que você tem uma máquina, né? Uma moto, e você só anda com aquela moto a 200 km por hora. Vai chegar um momento, aquela moto, ela vai dar defeito. Porque essas máquinas, elas não foram construídas para estar sendo utilizadas sempre no máximo. E é isso que vai acontecendo. Isso. Né? Você tem o estímulo adrenérgico da medicação acompanhado do estímulo adrenérgico da atividade física. Então você vai jogar que o seu coração e seus vasos sanguíneos fiquem estimulando sempre no máximo. Entendeu? A sua máquina, ela não foi fabricada para estar trabalhando no máximo o tempo todo. E nem o seu cérebro. Que aí vem a questão da insônia, a questão do estresse, etc. Então, o que acontece? Intestino, desregula tudo. Então, essa cafeína do café expresso, ele tem um nível muito mais alto do que o café coado. Então, às vezes o paciente tem arritmia, eu posso tomar café coado? Pode. Se você não for muito sensível à cafeína, pode. Porque o nível de cafeína é pequeno, agora do expresso é maior. Porque o grão é torrado na hora, então o nível de cafeína é maior. Então, tem que tomar muito cuidado. Primeiro, se você vai entrar nessa vibe aí dos estimulantes, tem que lembrar que você pode se tornar dependente disso. E depois vai ser difícil retirar. Isso. Porque você nunca vai achar que vai produzir igual, né? Ser tão intenso naquele treino como... Porque na hora que tira, você desaba. Aí você volta pra sua origem. Não é que desaba, né? Você vai ali pra o que você é, né? Só que você tá funcionando no máximo, ali nos 200 quilômetros que você falou, né? Se você tira aquilo e volta pros 60, pros 80 ali, que é o normal, você vai dizer, poxa, não tô funcionando bem. Mas aquele normal, ele pode ser treinado, é isso que é diferente, entendeu? Isso. O jogar limpo significa, eu não tenho estímulo, mas aquilo ali vai ser treinado. Por que eu não tô tendo estímulo? A pessoa também não se imagina por que eu não tô tendo estímulo, né? Volta aquela história do negócio da reposição hormonal. Eu não tô tendo estímulo, vou botar a reposição hormonal. Calma, minha gente, eu não tô tendo estímulo por quê? Porque eu tenho uma carga de trabalho muito alta, porque quando eu chego em casa eu não desligo do celular, porque eu não durmo bem, porque eu coloco a televisão acesa, porque eu fico resolvendo problema à noite, não faço atividade física. Então o seu organismo vai chegar um momento de fadiga física e mental. E às vezes você não tem esse estímulo, não é porque o seu corpo é fraco e você precisa de um estimulante, é porque você não está adotando mudanças de estilo de vida que favoreça você a ter esses estímulos. Você pode chegar nos 200 quilômetros sem a necessidade de tanto estímulo. Estimulantes, né? Você pode ter o seu estímulo de outras maneiras, com uma qualidade de vida diferente, com a alimentação mais adequada, né? Não tendo déficits nutricionais, não tendo desidratação. Você falou de um ponto de desidratação. Por exemplo, às vezes você não tem estímulo, mas às vezes isso pode ser uma consequência de uma desidratação. E a própria cafeína traz a desidratação, né? Porque justamente ela aumenta o metabolismo e pode levar realmente a maior perda de água. Então você pode desenvolver um quadro de desidratação. Então muito cuidado em relação à questão do estimulante. E o que você pode dizer para essa pessoa que já desenvolveu, né, a arritmia devido ao uso e tem essa dependência, doutor, não consigo agora ficar sem o café, e agora? O que é que eu faço? Né? Não, mas fazendo o desmame, Camila. Devagarinho. É o desmame, né? A gente não vai chegar lá e tirar tudo de uma vez. A gente vai diminuir ali para 8, mas ele vai saber que o objetivo é retirar. Então ele já desenvolveu uma arritmia, ele precisa retirar o café expresso, por exemplo. Vai precisar. Se a arritmia for séria, tem que ser suspenso imediatamente, então, independente de qualquer coisa. Gente, olha, cafezinho não é pra todo mundo e não é do jeito que vocês estão fazendo, né? O cafezinho é uma delícia, eu não posso sentir o cheiro de um café. Adoro café, né? Também. Mas a gente precisa se policiar, porque não é que seja uma coisa maléfica, mas em grandes quantidades pode se tornar, e inclusive ser um gatilho ali. Não, o café tem vários benefícios, né? Tem vários outros benefícios. A gente não pode tornar o café como vilão. O que a gente tem que entender é que o excesso, todo excesso... Até água, né? Até água. É ruim. Então, tudo com moderação. Isso. Né?
Agora chegamos aqui no nosso último bloco, chamado bate-bola. Eu vou falar uma palavrinha, uma situação, e aí você vai me responder com uma explicação bem breve, uma frase, uma palavra, certo. Tá? Um coração a 120 depois de subir uma escada. O que fazer? Se o paciente tiver um coração estruturalmente normal, ou seja, um coração saudável, nada. Isso aí é sinal de que você fez uma atividade física, provavelmente, dependendo do tamanho da escada. Se for uma escada pequena, é porque você está mal condicionado. Vá né? treinar. Vá treinar, né? E buscar fazer atividade física de forma regular. Coração a 120, sentado no sofá, sem motivo aparente. Isso já é uma preocupação, né? Sem uma causa pré-definida, sem algo que promova um aumento de frequência cardíaca, já é sinal de preocupação. Pode sim ser uma arritmia, principalmente quando acontece de forma súbita. Isso é característica da arritmia e deve procurar assistência médica imediata. Frequência cardíaca de 48 ali durante o sono. Completamente normal. Durante o sono, durante o sono ocorre o que a gente chama de vagotonia. Nosso sistema nervoso autônomo é composto de dois componentes, simpático e parasimpático. Quando a gente acorda, o simpático aumenta a frequência cardíaca, faz contração dos vasos, aumenta a contratilidade do coração. Quando a gente dorme, acontece ao contrário, né? Ocorre um predomínio do parasimpático que vai baixar a pressão arterial, que vai diminuir a frequência do coração. Então isso é normal, pode realmente acontecer. Frequência de 45 acompanhada de tontura e fraqueza. Sinal de urgência médica. É um sinal de que, do ponto de vista técnico, é uma bradiarritmia, ou seja, uma arritmia de frequência cardíaca baixa, com sintomas do que a gente chama de baixo débito cardíaco. O que é baixo débito cardíaco? Sintomas de hipofluxo cerebral. A tontura, ela acontece porque o sangue não chega no cérebro. E quem joga esse sangue, né, quem bombeia esse sangue para o cérebro é o coração. Se ele bate de forma muito baixa, né, tanto pela frequência como por irregularidade, vai faltar sangue no cérebro e consequentemente vem a tontura. Sinal de urgência médica, deve procurar assistência médica imediata. Hospital. Muito bem. Coração dispara subitamente para 170 e depois ele volta ao normal também subitamente. Sinal de arritmia. Pode ser uma urgência, emergência médica, buscar um atendimento médico imediato. Palpitação acompanhada de tontura ou sensação de desmaio. Semelhante, né? A palpitação, quando tem sintomas de diminuição do débito cardíaco, ou seja, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, é sinal de urgência médica. Palpitação acompanhada de dor no peito. Paciente, ai meu Deus, e o coração acelerado. É muito interessante, isso é uma urgência médica, tá? E precisa de assistência médica imediata. Essa palpitação, ela pode ser uma arritmia causada pela doença arterial coronariana, ou seja, por um entupimento das artérias coronárias, né, do coração, que pode ter levado a arritmia. E essa arritmia, quando aumentou a frequência cardíaca, fez com que haja uma diminuição do fluxo de sangue nessas artérias coronárias que já tem um entupimento prévio. Ou seja por uma causa ou seja por outra, é sinal de urgência médica, procura assistência médica imediata. Bem. Coração disparado seguido de desmaio. Urgência. Hospital. Desmaio durante a atividade física. Sintoma muito preocupante, né? E precisa de investigação, né? Pode ser sinais de arritmias extremamente graves com risco de morte súbita, mas não necessariamente só acontece por essas arritmias. Dá um exemplo. Você vem numa frequência cardíaca alta durante um esforço e para subitamente o esforço físico. Essa interrupção brusca do movimento pode causar uma coisa que é relativamente benigna, que é a síndrome vasovagal. Pós-esforço, pela interrupção brusca do movimento. Então, não necessariamente é extremamente grave. Mas nessa dúvida do que é ou não grave, assistência médica imediata. Porque pode ser também arritmias relacionadas ao esforço físico, como o infarto agudo do miocárdio, como arritmias relacionadas ao esforço, né, que são as arritmias ventriculares, que têm o risco de morte súbita. Aquela sensação de falta de ar, que o ar não chega durante a atividade física. Com um apertozinho no peito. Essa falta de ar relacionada ao esforço físico, ele pode ser o que a gente chama de equivalente isquêmico, certo? Às vezes o paciente pode ou não ter dor no peito, certo? Mas isso acontece principalmente em idosos, acontece principalmente em pacientes diabéticos, mas esse cansaço aos esforços físicos pode ser sinal de doença arterial coronariana, principalmente quando o paciente anteriormente, em um dado momento, um mês atrás, fazia aquele mesmo esforço físico e não sentia nada. E aí, subitamente, ele começa a subir a mesma escada que subia antes, o mesmo lance de escada que subia antes, e subitamente isso começa a apresentar um cansaço. Com ou dor no peito,
pode ser sinal de doença arterial coronariana e risco de infarto agudo do miocárdio. O que fazer? Assistência médica, né, o mais breve possível, né, não necessariamente vai ser uma emergência cardiológica, mas se começa a apresentar esses sintomas, busque o seu médico o mais rápido possível. Né? Coração acelerado durante uma crise de ansiedade. Então, esse aceleramento do coração, quando ele acontece de forma progressiva, né, ou pode diminuir de forma progressiva, ele puxa mais para um diagnóstico de ansiedade, certo? O trabalho de respiração, uma coisa que funciona e as pessoas pouco usam são esses trabalhos respiratórios, o controle emocional. A yoga também tem uma tendência a haver uma melhora desse controle, né, do estado emocional, e essa descarga adrenérgica da ansiedade vai realmente aumentar a frequência cardíaca. Há uma necessidade de uso de medicação? Não necessariamente, de repente tem que tratar a ansiedade, porque essa ansiedade inclusive vai causar pressão alta, certo? Que é uma queixa comum do paciente, chega nas emergências por uma ansiedade, a dor, brigou, tá com dor de cabeça, né, ou brigou com o marido, ou ficou nervosa com alguma coisa, mediu a pressão, tá lá em cima, mas a origem disso tudo veio da ansiedade. Então o tratamento ele deve ser sobre a origem do problema e não sobre as consequências. Então essa hipertensão ocasionada por ansiedade, ela não precisa ser tratada com antihipertensivo. Essa pressão alta, esse aumento da frequência cardíaca, ele vai ser melhorado com o controle emocional, seja por técnicas utilizadas com respiração, yoga, ou seja o que for, ou de repente uma própria medicação ansiolítica, que na grande maioria das vezes é o que resolve em urgência e emergência. É como a dor, né? Muitos pacientes chegam na emergência ali com a dor de coluna absurda, a pressão lá em cima, né? E a gente sabe que não adianta medicar para baixar a pressão. O que tem que fazer é o controle da dor. Controlando a dor, essa pressão uma luta muito grande quando eu atuava em emergência, né? Era até, inclusive, convencer os pacientes que eu não ia dar remédio de pressão. Então, eles não aceitavam que eu dizia para eles, olha, a origem, eu vou fazer um analgésico para sua dor, vou fazer um medicamento ansiolítico para a sua ansiedade e vou aguardar a pressão arterial baixar. Né? Muitas vezes a gente era questionado por essa conduta e só depois que a coisa funcionava que eles diziam, doutor, o senhor tem razão. Mas antes eles reclamavam. É como a síndrome do jaleco branco, né? Exatamente. Se você for tratar toda hipertensão que chega no consultório, né, 90% da população vai sair com antihipertensiva. Esses dias já vão pedindo para fazer o fluxo desses pacientes, né, que fazem terapia lá no CER3 da FUNBrasil. Porque eles fazem uma triagem com a enfermagem. Então, são pacientes autistas, pacientes que tiveram AVC, todo tipo de paciente. E aí, quando afere a pressão, muitos estão com a pressão 16/8, 16/9. Eu disse, gente, tem que ver se isso não é realmente a síndrome do jaleco branco, porque senão nenhum paciente vai ser liberado para terapia, né? Então, a gente deu o mapinha, né, o controlezinho para eles levarem para casa, aferir pressão normal em casa, né? Manhã, noite, manhã, noite, manhã, noite. Chega lá, a pressão sobe. Então, a gente sabe que isso também interfere. Interfere bastante, Camila. E uma das coisas, por exemplo, que lá na Cardioprime eu adquiri recentemente foi o MRPA, que é um dispositivo, só que é um aparelho validado, né? Sim. Obviamente, por uma empresa, por um Inmetro, então seja uma coisa bem superior aos aparelhos de medidores de pressão arterial de casa, né? E que o paciente fica de 3 a 5 dias, vai dependendo do protocolo, com o aparelho vai fazendo medições, tanto de manhã como de noite, entendeu? E esses dados, eles são enviados ao final do procedimento, o paciente lá na clínica, ele leva o aparelho para casa, entendeu? E vai fazendo essas aferições em casa, e depois ele devolve o aparelho. Quando ele devolve o aparelho, né? Tudo gravado. Tá tudo gravado, então o software, ele vai identificar todas as medidas que foram feitas e a gente vai fazer o diagnóstico ou a exclusão do diagnóstico. Então, isso é importantíssimo para o diagnóstico da hipertensão do jaleco branco, que seria uma hipertensão relacionada à ansiedade da presença do médico, ou mesmo da ansiedade de quando você se faz sua automedição. Isso. Né? Isso também é muito importante, porque costumeiramente, quando a gente vai atender o paciente no consultório, né, ele me fala como ele mede a pressão arterial. Primeiro que mede errado, né? E segundo que ele coloca o aparelho e fica olhando pro aparelho. Então, fica vendo... Aí quando dá aquela... quando o aparelho aperta, que vai subindo, que ele aperta 2 vezes, pronto, aí é que dá pressão alta mesmo. Esses dias, João tava lá, né, com a gente também, lá na FUNBrasil. E aí a Amanda é a nossa enfermeira e ela que faz a triagem dos meus pacientes. Aí alguém perguntou, Amanda, por que você não tá usando mais o jaleco? Ela disse, mas os pacientes me veem, as pressões vão lá pra cima. Eu tirei o jaleco pra ver se a pressão
acho um pouquinho. Eu disse, gente, existe realmente a síndrome do jaleco branco e isso precisa ser falado para o paciente também, né? Para ele não entender aquilo como se fosse realmente uma doença, né? Porque ele já espera que a gente vai medicar naquela primeira consulta ali, né? Porque a gente viu que a pressão dele estava alta naquela consulta. E existe também o contrário. Isso é bom, é que a gente chama de hipertensão mascarada, aí puxando pro lado da hipertensão, né? E não mais agora da arritmia, mas existe a hipertensão mascarada que o paciente tem uma pressão arterial normal no consultório, mas alterado em casa. Sim. Por isso que esses aparelhos eles são muito interessantes, né? Ou às vezes ele só tem hipertensão noturna. Sim. Certo? Que aí vem a mapa, né? Que 24 horas, que ele fica medindo 24 horas a pressão arterial. Então, assim, a associação desses métodos diagnósticos, sejam eles para hipertensão, sejam eles para arritmias, trouxe Estão cada vez mais, né? Evoluindo, né? De uma forma, assim, fantástica. Você tem um Holter, né? Na clínica. Agora explique sem fios como é que funciona esse Holter. O Holter é fantástico, né? Isso é uma inovação tecnológica fantástica, porque sempre foi uma reivindicação, né? E uma reclamação dos pacientes que os dois sistemas são bons, tá, gente? Então, os dois sistemas funcionam exatamente iguais, né? Os dois registram, faz o registro eletrocardiográfico de 24 horas. Da frequência cardíaca, do ritmo do coração. Porém, esse dispositivo que a gente adquiriu lá na CardioPrime foi um dispositivo novo que é um dispositivo que foi construído por uma empresa italiana que comprou uma empresa brasileira, que é a Cardios, que é o sistema que eu já utilizava. Então, eles uniram essa tecnologia europeia a um sistema que já era fantástico dentro do Brasil, que era uma das que eu considero uma das melhores empresas aí de Holter, né, e mapa do Brasil. E essa integração foi muito benéfica, porque com o sistema que eu já tinha na clínica, eu consegui adquirir esse aparelho. É um aparelho que ele não tem fio, né? Ele é de um tamanho extremamente pequeno, então ele é colocado eletrodos. Parece uma borboleta. Parece uma borboletazinha. Né? Ele é colocado, são 3 eletrodos e ele é colocado no peito. Uhum. E aí eu não tenho fio para incomodar o paciente. E dessa maneira dá mais liberdade para o paciente fazer as atividades. Isso. E que é interessante que ele faça. Uhum. Né? O ideal é que ele fizesse as suas atividades normais. Né? Mas às vezes com o fio dificulta por causa dos eletrodos, etc. Né? Então, esse aparelho ele foi um avanço tecnológico fantástico, uma comodidade para o paciente e também uma possibilidade de diagnosticar alterações que aconteciam na vida normal do paciente, que ele não fazia determinadas coisas porque o outro aparelho ele dificultava que fosse ser feito. Por exemplo, esse é um dispositivo que eu posso colocar e correr 10 km com ele. Sim. Entendeu? E que é o ideal, né? Porque ele possibilita essa monitorização. Acaba mascarando, né? E esse dispositivo ali sem fio, né? Já tá agora com o upgrade do software, ele vai poder gravar 9 dias. Então, assim, naquelas arritmias com dificuldade de diagnóstico, você imagine você usar aquele aparelho de Holter cheio de fio durante 9 dias. Era uma coisa relativamente incômoda. Esse da clínica já faz 9 dias? Ele já é 9 dias, só que o software, como ele era uma coisa europeia e foi integrado agora, eu já recebi a informação da empresa de que agora, já no final do mês, já vai estar liberada o software para poder gravação de 9 dias. Então, assim, a gente vai possibilitar fazer esse tipo de gravação. Uhum. E uma outra coisa que até foi ontem que eu atendi uma criança, né? Que eu abri uma exceção, normalmente eu não atendo, mas foi por um grande amigo e eu atendi. E numa suspeita de arritmia, esse dispositivo é fantástico, porque uma criança com aparelho cheio de fio, ela não consegue. Na primeira hora. Né? É muito difícil ela ficar quieta. Né? Então você perdia muita gravação, elas arrancavam os eletrodos. E já com esse dispositivo para criança, então assim, foi um avanço fantástico e possibilita que tenha inúmeros usos. Né? A gente vai agora tentar comprar outros aparelhos. A demanda tá alta, né, na clínica. Lá todo mundo tá sucesso, né? E já existe a promessa de um upgrade desse aparelho, que vai ser igual a esse aparelho, mas ele vai poder, inclusive, até mergulhar. Perfeito. Então, assim, a tecnologia não para, né? E a gente não pode estar... E a gente tem que acompanhar, a gente não pode estar aquém do mundo, né, moderno. Eu tenho um paciente que ele mora em Portugal e um dia desse ele me mostrou, o meu aparelho é igual ao seu, né? O que ele fez um Holter lá em Portugal. E eu achei muito interessante, porque a gente não pode estar atrás da Europa, a gente não pode estar atrás dos Estados Unidos, a gente tem que acompanhar essa tecnologia. Então, a gente não pode... A gente tem profissionais de excelente qualidade, seja aqui no Brasil, seja em Alagoas, né? Tem
tem profissionais ótimos, profissionais, e a tecnologia também. Então a gente tem que acompanhar isso. A gente não pode ter a chamada síndrome do vira-lata, né? Que só dos outros são melhores. Não, a gente tem aqui a mesma coisa que a gente que faz na Europa, a mesma coisa que faz nos Estados Unidos, também fazemos aqui. Perfeito. Gente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu, assim, me sinto muito honrada de ter Marcelo aqui. Hoje a gente trabalha juntos, né, Marcelo? Estou lá na Cardio Prime, meu consultório está lá, o meu espaço lindo, maravilhoso de procedimentos também está lá. E me sinto muito honrada com isso, Marcelo. Viu? Obrigado, Camila, pela oportunidade. Obrigado por estar lá com a gente. São áreas que elas se integram. Né? A gente, eu costumo falar que a cardiologia, a gente não pode pensar somente do ponto de vista cardiológico. Isso. Por trás de um coração, existem pessoas que têm uma depressão, existem pessoas que têm uma ansiedade, existem pessoas que têm uma obesidade, existem pessoas que têm dores, que não fazem uma atividade física porque têm suas limitações físicas, existem pessoas que têm deficiências nutricionais e coisas assim que muitas vezes o próprio cardiologista, ele por estar em tratamento do ponto de vista cardiológico, ele requer que outros profissionais, né, também tratem o paciente, porque o que a gente precisa é benefício para o paciente. Exatamente. A gente precisa de um tratamento integral. Isso. Acabou essa história de ser somente eu. Isso. Não, a gente tem que ter um tratamento multidisciplinar. Né? O paciente, ele tem coração? Tem, mas ele também tem outros órgãos, ele também tem hormônios, ele também tem rim, o paciente tem distúrbios de ansiedade, ele tem dor. Então, quanto mais a gente consegue esse tratamento multidisciplinar, melhor para o paciente. Né? Porque a gente divide paciente e a gente conversa sobre esses pacientes, né, entre a gente. Então, acaba realmente sendo um acompanhamento. Essa discussão, né, nos nossos pacientes é uma discussão, assim, muito importante, porque ela consegue complementar, né, determinadas coisas que mais ou menos da área de um, né, ou de outro. E lá na Cardio Prime, então, foi extremamente feliz, né, a sua chegada para lá, para crescer, né, mais ainda a clínica. Lá é um espaço que a gente colocou para cada vez mais termos um grupo seleto, né? Você sabe que as pessoas que estão sendo... que integram o grupo, que são convidadas, são pessoas já de renome, são pessoas que são de um grupo seleto, seja ele de cardiologistas, de nutricionistas, de medicina integral, de medicina da dor. Todos os colegas que estão lá, não é para a Cardio Prime, sim, para a gente fazer uma equipe de altamente qualidade, para que seja referência, que já é, né? Isso. Mas que seja cada vez mais referência, né, para a saúde do alagoano. E só quem se beneficia com isso é o próprio paciente. Né? Com certeza. O paciente, ele realmente tem todo o cuidado que ele precisa e merece. Ele se sente muita vontade na clínica, porque ele sai de um médico que vai para o outro e os dois discutem o caso dele. Então, isso é importante. E você consegue também, através dos exames, né, concentrar as coisas lá, né, para que ele não tenha que fazer uma coisa num canto, outra coisa em outro. Então, ele se sente realmente bem acolhido, né, e esse trabalho... cada vez mais a gente tá trazendo mais e mais coisas ali, né, integrando Não para, né? Toda semana é uma novidade na Cardio Prime. Sempre tem aquisições novas, né? Tanto do ponto de vista técnico como estrutural, a gente sempre vai melhorando. Esse é o objetivo. Estamos chegando ao fim. Marcelo, agora olha para essa câmera aqui, dá uma mensagem para os seus pacientes, para as pessoas que estão olhando e dizem, poxa, eu queria ser paciente desse doutor. Diz onde é que você atende, qual é o seu Instagram e o que você pode dizer para esses pacientes que querem cuidar melhor do coração deles. Bom, meu nome é Marcelo Malta, eu atendo hoje, eu estou concentrando praticamente 95% dos meus atendimentos lá na Cardio Prime, que fica ali na Ponta Verde. Ainda continuo atendendo na Santa Casa, né, na quinta-feira pela manhã. Mas opero em todos os hospitais. Eu opero também na Santa Casa, opero na Hospital Vida, opero também lá no Hospital Memorial Arthur Ramos, né? Então, continuo com esse atendimento do ponto de vista cirúrgico em outros locais. Graças a Deus, sou muito bem acolhido em todos esses locais. A cardiologia é um grupo que a gente é integrado, né? E você ser bem atendido em todos esses locais é uma sensação muito boa, que é típico daqui do alagoano, né? Para aqueles pacientes, né, que querem fazer consulta, né? O Instagram tem o Instagram da Cardio Prime. Né? O meu Instagram pessoal é Dr. Marcelo Malta, da Cardio Prime é Cardio Prime, CZ. E bom, lá eu acho que a gente vai ter um atendimento integral, né? Um atendimento onde você
você vai ter tempo para ser ouvido, né? Eu acho que isso é importante. É preciso que as pessoas entendam que eu não estou lá para atender quantidade, eu estou lá para atender qualidade. Foi assim que foi a minha vida toda. Eu nunca tive o hábito de atender muitos pacientes. Não acho que isso é bom. Eu não acho que você consegue dar qualidade de atendimento. É por isso que muitas vezes doutor, eu quero um encaixe. Eu não faço encaixe na minha agenda justamente por causa disso, porque se eu encaixar eu vou diminuir o tempo de atendimento. E eu acho que esse tempo de atendimento ele é importante, porque eu estou lá como cardiologista, mas eu passei por um tempo, eu fiz clínica médica, então eu não estou lá somente para saber cardiologia. Eu vou lá interferir na diabetes, eu vou lá interferir na parte renal, eu vou lá interferir em qualquer outra área da medicina, porque eu tive esse conhecimento geral para isso. E se eu não tiver tempo de fazer isso, você não vai ter o tratamento realmente integral, né? E quando a gente tem outros colegas, né, que a gente pode dividir, que pode discutir tratamento, torna aquele tratamento mais integral. E lá eu me sinto muito à vontade, porque lá a gente fez de uma maneira que ela não é somente os médicos. A gente consegue a filosofia de lá é um treinamento, é um atendimento de qualidade, mas ele não é somente dos profissionais, ele inclui da estrutura física, ele inclui das atendentes, das secretárias, né? Inclui da limpeza, né? Do ambiente, do funcionário da limpeza, do funcionário que atende, né? A Camila, né? Dos profissionais que estão lá. Então, assim, é uma coisa que o paciente precisa estar bem naquele local. Nada nas pressas, mas sim de qualidade. Perfeito. Ficamos por aqui com mais um episódio aqui do Método Cast. Espero que vocês tenham gostado. E pode ter certeza que Marcelo Malta, cardiologista renomadíssimo daqui de Maceió, vai voltar. E da próxima vez a gente vai conversar sobre hormônios e coração. Até mais, gente. Até mais.